2004, nosso grande Marcelo Portugal Gouveia, né, que o Deus retirou da nossa, sempre morando aí em nossos corações com toda certeza, até pelo seu formato de gestão, a sua forma de conduzir os bastidores do São Paulo, né? Então, aí ele teve uma reeleição, ok? De 2004 a 2006, então a gestão dele de 2002 a 2006, ok? Em 2006 a 2008, assumiu o Juvenal Juvencio, ok? Na reeleição, aonde começou, né, a primeira reeleição no caso, 2008 a 2011, e fechou a 2014, ou seja, 2006 a 2014, sobre gestão do Juvenal, ok? Em 2014 e 2015, tivemos aí o Aidar, que na sequência renunciou, né? Muitos torcedores acompanharam na época, ok? Em 2015, assumiu o Leco de forma interina, correto? Em 2015, 2017, Leco fechou a sua primeira gestão, e 2017 até dezembro de 2020, onde existe o término, né, cravado do Leco no São Paulo Futebol Clube. Então, nós vamos abrir aí uma discussão. Eu quero começar com o meu amigo aqui, Rony Altieri, né, dar um parecer aí a respeito desse enunciado que eu acabei de passar, né, qual é a sua visão real, né? Eu peço que você faça um breve comparativo aí do que foi desde Paulo Amaral até a última gestão Leco, até para o torcedor elucidar um pouco melhor aí com relação à tratativa no comando do São Paulo. Primeiro, agradecer o pessoal que está aqui presente, né? A São Paulinada que está aqui toda também, que compareceu, que veio para falar um pouquinho disso, que vai estar discutindo com a gente isso também. É legal a gente escutar a palavra do torcedor como a gente é, né? Nós não passamos de torcedores do São Paulo. É por isso que a gente está aqui preocupado com isso tudo que vem acontecendo. Bom, falar do São Paulo e falar dessa história do São Paulo, o pessoal costuma chamar a gente de saudosista, né? Acho que a coisa mais fácil que tem para falar, você é saudosista. Você só fala das coisas do passado. É difícil a gente não lembrar o passado, principalmente se a gente for comparar com o que a gente tem vivido. Né? Então, assim, cada vez fica mais difícil a gente entender o que o São Paulo tem passado ultimamente, né? O que o São Paulo tem vivido ultimamente. É uma década, né? A gente está falando de uma década, e a gente está falando de uma coisa que parece que está eternizada, na incompetência principalmente, né? Então, assim, quando você cita esses nomes todos que você fala, e eu volto um pouquinho mais, porque eu era garoto, mas já ia ao Morumbi, o Laudo Natel era presidente de São Paulo, né? Então, assim, a gente acompanhava a vanguarda que eram as administrações do São Paulo Futebol Clube, né? A dor de cotovelo que gerava nos adversários, o fato do São Paulo ser tão competente sempre, né? O fato do São Paulo estar sempre na frente de todo mundo. Então, assim, isso gerava quase um ódio dos rivais por força dessa... E gera ainda, viu? Mesmo na pior ainda gera. De alguma forma, do jeito que hoje, né, a gente acaba vendo tudo acontecendo e a maneira como o São Paulo é divulgado, me parece muito disso também, né? Eu vou aproveitar esse momento crítico para aproveitar e chutar, e meter o taco no joelho do São Paulino. É isso que acaba acontecendo. Então, assim, é muito difícil hoje a gente conseguir entender. O São Paulo não tem um problema de uma encravada, o São Paulo não tem um problema de dedinho quebrado. O São Paulo está com um problema da ponta do cabelo, velho, até a sola do pé, né? Mesmo o Perrone tendo citado, e o que hoje a gente vai menos tentar falar é do time dentro de campo, a gente não consegue dissociar o que virou o São Paulo administrativamente e o São Paulo dentro do gramado, né? Parece uma mesma coisa horrível, absurda. A cada jogo um vexame novo, a cada determinação um vexame novo, né? Eu coloquei essa semana, em menos de 6 dias, nós protagonizamos vexames na sequência, desde a devolução do Lucão, cara, desde a devolução do Lucão, né? Aí o depoimento lá para anunciar o Cuca como solução, não que o Cuca não fosse, mas eu continuo achando um absurdo ter que esperar 60 dias para começar a resolver os problemas caóticos que tem o São Paulo.
né? Então, assim, é uma sucessão de problemas que culminou no domingo com aquele vexame. Enfim, né? A gente vai diluir um pouquinho mais isso, né? Vamos passar a bola para os amigos aí também para poder falar um pouco. Vamos lá, Perrone. Opa, falar sobre a situação atual, né? Bom, difícil falar da situação atual. Eu acho que vou ser um pouco breve sobre a situação atual, porque eu acho que todo mundo, todo torcedor do São Paulo sabe que a situação está de estiagem de título. Então esse é o nosso grande foco, voltar o São Paulo a ter títulos novamente. Por que está sem título? Porque, de uma certa forma, desde da época de Paulo Amaral e de Marcelo Portugal Gouveia, na minha visão, a gente tinha um conselho mais, eu não digo que seja mais ético, mas mais voltado às questões de futebol do São Paulo. É o que eu penso. Você sempre tem um conselheiro que é da piscina, um conselheiro que é do esporte amador, isso é normal em qualquer clube. E no São Paulo não seria diferente. Porém, as administrações do São Paulo permitiam que o clube tivesse menos amarrações e benesses. E naquela época, e não faz tanto tempo atrás, mas questão de 20 anos aí, né? 2002, né, Marcelo Portugal Gouveia, 2001, são quase 20 anos. Naquela época, ainda você está dentro do clube para você roubar no futebol, ainda você ganhava pão com mortadela. Exato. Hoje, você tem uma intervenção de empresário muito grande, você não rouba só pão com mortadela. Lá você rouba bem. Mas eu não estou falando que as pessoas estão roubando o São Paulo, não tem como a gente afirmar isso, mas que há possibilidade de mais ganho com o futebol agora do que há 20 anos atrás, e aí você tem empresários, você tem comissões, você tem um mínimo de uma compra do jogador para você vender mais caro depois, né? Você tem vários aspectos que tornam o futebol hoje mais atraente e mais fruto de disputa. Então, o São Paulo, esse conselho atual do São Paulo, que rege o clube, que na verdade é o conselho que elege o presidente, e o presidente elege os seus gestores, mas esse conselho que rege o clube, ele pensa menos no futebol e mais nas amarrações políticas, nas benesses, nos cargos, no se manter através da turma da piscina, do tênis, do judô, enfim, do basquete, do que realmente focar em título. E título para o São Paulino é glória, mas para o clube também é lucro. Aliás, é mais lucro do que você vender jogador. Se você tem título todo ano, se você tem título regularmente, você tem mais torcida dentro do estádio, você tem mais compra de camisa, você tem mais presença de sócio-torcedor, então você tem mais receita. Então o São Paulo inverteu um pouco. O São Paulo pensa mais em vender jogador para abafar alguma dívida ou para equilibrar o lucro, e menos em glória, em título. E aí o torcedor é afetado. E a instituição São Paulo, o Clube São Paulo sem fins lucrativos, ele muda o seu objetivo. O objetivo do São Paulo fica sendo vender, fica sendo se manter no azul e não a glória, quando que na verdade a glória é o lucro. Eu acho que é isso que a minha intuição. Um dos pontos que eu defendo também, eu acredito que seria também a sua opinião, eu já ouvi também de outras pessoas, né? Seria tentar o São Paulo profissionalizar de uma forma melhor essa separação do social, né, do clube. Para quê? Né? Para você começar a formar realmente uma SA de verdade, né? Você começar
a dizer o seguinte: olha, o 0 é 0, 1 é 1, as dívidas do social são X, do clube Y, né? Então, o São Paulo, obviamente, se caminhar para um passo desse, ele com certeza ele tem que se estruturar de uma forma muito bem, além de organizada, de uma forma ampla, né? De uma forma muito bem estruturada, porque a fiscalização disso é muito importante, até para você não dar vazão a quem está aplicando, né, o desejo do negócio e ao mesmo tempo fiscalizar. Acho que tem que ter, por exemplo, um movimento externo a tudo isso, né, gerenciando, fazendo uma auditoria real do que acontecerá com o clube, né? Nós temos exemplos aí, não só clubes aqui do Brasil, mas lá fora já começaram praticamente 16, 17 anos atrás, né? E agora eu quero ouvir a palavra do Alex Prado, né, Alex? Fernando, o resultado de tudo isso que nós estamos aqui tentando esmiuçar e chegar num denominador comum é uma gestão desastrosa. É uma gestão desastrosa onde, aqui no início falamos que vamos focar na parte de gestão, mas nós não podemos também deixar de mostrar para a torcida tricolor o resultado dessa gestão. Desde quando o Leco ele assumiu em 2015, em outubro de 2015, eu tenho aqui alguns resultados dessa gestão, e são resultados desagradáveis, resultados que têm manchado a história do São Paulo. E eu queria passar aqui para vocês rapidinho, para vocês entenderem o porquê e o tamanho da indignação da torcida do São Paulo e a nossa indignação aqui da mesa com essa gestão. Na gestão do Leco, participamos de mais de 20 mata-matas e não conseguimos passar por nenhum. Tabus perdidos, derrotas vexatórias, uma média de 38 jogos por treinador. A cada 38 jogos existe uma troca de treinador, e já foram 8, né? Se eu não me engano, foram 8 treinadores já substituídos. Derrotas em clássicos e agora esse último vexame que foi a desclassificação na pré-Libertador. E falando em desclassificação na pré-Libertador, o bolso do São Paulo também é afetado. Quanto que nós deixamos de arrecadar saindo lá na fase de por volta de 30, 35 milhões até chegar às quartas, né, que era a previsão do São Paulo. O São Paulo ele coloca na previsão, né, no planejamento, chegar em determinada posição nos campeonatos. Então, no caso da Libertadores, era chegar até as quartas de final. Porque se você chega mais, é lucro financeiro. Se você está menos, você tem que replanejar o teu planejamento inicial no meio do ano, que é onde entra outra janela, vendendo jogador, comprando um outro tipo de perfil de jogador, enfim, tudo em cima de planejamento. Então, até as quartas a gente arrecadaria por volta de 30 milhões. Então, a gente já teve também esse dano para a instituição. E eu vejo que o problema do São Paulo, o que hoje a gente está aqui debatendo, é apenas uma pontinha do iceberg. Tem muita coisa a ser falada, tem muita coisa a ser consertada. E lembrando aqui, o Hernanes é uma sucessão de sucessivos erros. E com o tempo, a gente fica patinando, troca de técnico, são elencos mal montados e resulta em quê? Nisso que está acontecendo hoje. Eu tenho uma opinião muito bem clara com relação a quando você fala de elenco, tá? O elenco do São Paulo não é um elenco ruim. Não, existem jogadores ali, por exemplo, sem condições, que já são mapeados, né? Eu não quero ficar citando nomes aqui, mas já são mapeados pela torcida. Então, o elenco do São Paulo, né, você tem hoje uma base consolidada com 37 profissionais na sua comissão técnica, né, contando com o técnico já, né, você tem uma base extremamente sólida em Cotia, né, em termos de infraestrutura. A própria Barra Funda eu defendo ainda, né, apesar da
contrariedade de algumas pessoas. Eu defendo que o São Paulo, principalmente nesse momento, deveria isolar-se em Cotia. Eu defendo isso, é uma opinião minha, né? Eu acredito que o São Paulo ficaria um pouco mais, teria um pouco mais de cabeça, né, para poder planejar, porque a Barra Funda, nós sabemos ali, Barra Funda, você tem desde o tour tricolor ali, você tem diversos formatos ali que rondam hoje, né, esse que é um círculo, vamos dizer assim, nervoso do negócio. Então, eu defendo que, não que a Barra Funda não preste, nada disso. O São Paulo, novamente, até dito por ex-jogadores, né, que não é mais aquele centro de referência como nós tínhamos aí no Refis, né? O São Paulo parou um pouco no tempo com relação a isso. Nós temos alguns centros novos aí à frente do São Paulo, tá ok? Mas é aquela questão da organização. Se o São Paulo chegar a um formato, chegar no consenso, né? Não sei o que realmente vai acontecer daqui para frente, né? Mas o São Paulo achar aí a régua correta, eu acho que tem tudo aí para... eu sempre encarei como um problema psicológico. O jogador já chega no elenco já com aquela pressão enorme, dito a própria entrevista do William Farias, né? Pô, cheguei com 40 dias, estou com pressão de 11 anos. Então tudo isso que você... cada jogador ali, você pode colocar Raí, você pode colocar, por exemplo, ex-jogadores experientes que estão na plataforma de gestão, como o próprio Ronaldão, que assumiu até a Ponte Preta, né? Você tem uma série de ex-jogadores, ou até profissionais, que o São Paulo, se ainda não achar aquela régua definitiva, aquela régua que coloque a exatidão da necessidade, o São Paulo vai patinar. O problema do São Paulo, na minha visão, hoje, é mais psicológico, aliado à gestão. Concordo. Basicamente isso. Uma coisa que é interessante desse processo todo, eu acho que o Perrone, que vive mais internamente lá, o que acontece, né, no dia a dia, a gente vive um pouquinho mais superficialmente isso. Eu acho que hoje, quando você tem que colocar na mesa o que realmente deve ser feito, você tem que trabalhar com duas hipóteses, duas possibilidades, né? O afastamento, através de um processo legal do presidente eleito, certo? E uma reformulação completa, até porque eu não sei se só a saída do Leco soluciona o problema que a gente encontra hoje no São Paulo pelas histórias que nós escutamos, por aquilo que a gente fica sabendo. O segundo aspecto na impossibilidade da saída dele, a gente conseguir de alguma forma blindar, mas assim, blindar mesmo, fazer um muro, seja em Cotia, seja no CT da Barra Funda, alguma coisa assim, que possa fazer com que o campo funcione. Então assim, a gente fazer uma cisão, ser mais cirúrgico, né? Então eu imagino que existam duas possibilidades: a continuidade dele, mas que a gente possa ser de alguma maneira eficiente dentro de campo. É isso que a torcida do São Paulo reclama basicamente, né? Porque a gente é São Paulino de campo, né? A gente é São Paulino de estádio, de arquibancada, de ver o time ganhar, de ver o time ser campeão. Eu costumo dizer o seguinte: acostumaram a gente a ganhar. Esse é o problema do São Paulo, né? E que problema bom, acostumaram a gente a ganhar. E o pessoal que fala aqui com a gente, o Márcio Mariano em Criciúma, o Rodrigo Freitas em Rio Branco, no Acre, o Israel em Caicó, no Rio Grande do Norte, o Saulo em Araraquara, o Eleandro em Rio do Sul, a Maria de Melo no Rio Grande da Serra, o Jacques Zemer que está em Orlando, o Denis Coelhas que está em São Bernardo. É gente do Brasil inteiro, é gente de fora do Brasil, São Paulino, aflito com o que acontece. Perrone, dá para a gente imaginar trabalhar em cima sobre dessas duas hipóteses, possibilidades? Então, Rony, eu só vou te fazer só vou te corrigir numa coisa. Eu não estou dentro do clube. Faz muito tempo já, desde a minha saída no Globo Esporte, que eu não vivo mais dentro do CD da Barra Funda, não vivo dentro porque senão a gente começa a achar que eu estou ligado com a diretoria. Não tem nada disso, eu fico no meu trabalho. Eu digo para todo mundo que eu sou um rádio escuta moderno, porque eu recebo notícia de várias fontes, de vários setoristas, de vários amigos que vivem dentro do clube.
de vários torcedores que conhecem o irmão do Pato, enfim, eu sou um rádio escuta moderno, Okay. Então essa é a minha atuação. Ótimo. E como eu tenho uma liberdade dentro do meu trabalho, eu consigo conciliar muito bem o que eu faço dentro da agência com as notícias do São Paulo. Então essa é a minha posição. Legal. Eu não fico dentro do clube, porque senão parece que a gente é até conivente com o que está acontecendo. Tá, legal. E o que eu acho? Eu acho assim, a gente tem duas hipóteses, como você disse. A hipótese 1 é a hipótese do Leco sair do clube. Eu não vejo, assim, antes a gente tem que esclarecer um pouco o público. Antes do novo estatuto, quando um presidente, quando tem impeachment do presidente, como aconteceu no caso do Aidar, era o presidente do conselho que entrava no cargo de presidente. Então, naquela época, o Aidar renunciou, sofreu impeachment, renunciou, né, antes de sofrer o impeachment, e quem entrou foi o Leco, porque o Leco era o presidente do conselho. E agora, se o Leco sair, quem entra é o vice dele, por causa do novo estatuto. Tem uma matéria no blog do São Paulo, do Zanqueta, que ele explica muito bem o que pode acontecer. E, assim, analisando friamente, fazendo uma análise, eu acredito que os conselheiros, eles não vão querer a saída do Leco por incompetência. Porque se o Leco sai por incompetência, abre um precedente grave dentro da instituição. Qual que é esse precedente grave? Qualquer presidente que assumir o São Paulo depois do Leco é passível de sair do clube por não ter um título, por não ter títulos. Então, não é pelo futebol, por insucesso no futebol, que o presidente pode sair, na minha visão, que o conselho saia com um presidente. E sim, por corrupção e comprovada, como aconteceu no caso do Aidar, por corrupção. O Aidar saiu antes de comprovarem a corrupção. Então não foi comprovado a corrupção, mas ele saiu porque sofreu pressão. Pressão da torcida, pressão do conselho, pressão de todo mundo, de todos os lados. No caso do Leco, o que eu sei que veio a mim de conselheiros insatisfeitos é que estão tentando achar um argumento que não seja incompetência no futebol para que ele saia. Porque senão abre esse precedente muito perigoso. E eu quero só focar num assunto que eu acho que vocês podem também esmiuçar junto comigo, que é o que o Fernando falou agora há pouco, que é de transformar o clube numa SA, isso é, separar o futebol do clube. Tem uma posição dos conselheiros, os conselheiros me passaram uma posição que é muito justa e perigosa também. Se você transforma o futebol do São Paulo numa SA, você paga a pagar os impostos que uma instituição sem fins lucrativos, um clube, não paga. Então, se você transforma o futebol numa SA, qual é o maior ativo do clube? São os jogadores. É o que vale mais, vamos dizer assim. Qual é um outro grande ativo do clube? O Morumbi. É um terreno grande que se pagaria IPTU. A gente não paga muito imposto em cima de jogador e muito imposto em cima do nosso estádio e do nosso clube, porque nós somos uma entidade sem fins lucrativos. Se você vira uma SA, isso de acordo com os conselheiros, tá? Isso não é uma opinião minha, isso é um fato que os conselheiros juridicamente embasados me passaram. Então é importante passar isso para a torcida. Então a saída que eu propus para um dos conselheiros de oposição do São Paulo era: sem você sair, sem você ser uma SA, você ter uma maneira de você tornar uma gestão de futebol independente, porque a gestão atual do futebol, ela não é independente. Por mais que o Raí e que o Alexandre Pássaro e
que o coordenador de futebol, eles tenham liberdade para contratar e para gerir o elenco, eles têm, por exemplo, a história do Aeroleco, que é a intervenção de conselheiros, culposo ou danoso, isso não vem ao caso, mas existe uma intervenção de algo que não deveria estar lá naquele momento. Então a gente está... A minha proposta para o São Paulo é você, sem separar clube e empresa, você separar futebol de clube com 2 presidentes, um presidente gestor, que poderia ser muito bem o Raí, porque o Raí não precisa ficar tão exposto quanto ele está no futebol, mas ele poderia estar num cargo acima, que seria uma presidência gestora, que é o que ele faz na ONG dele, que é o que ele faz nos conselhos do cinema que ele é sócio, do bar que ele é sócio, e você ter um diretor remunerado, que este sim também seria alvo de metas, mas que estaria mais no jogo do futebol, por exemplo, o Rodrigo Caetano. E aí você tem algo totalmente separado do conselho, sem benesse, sem troca de favor, com um gestor que se reporta, o gestor Raí se reporta ao Conselho Deliberativo, porque o Conselho Deliberativo pertence ao clube, e o clube é sem fins lucrativos, a gente tem uma série de benefícios com isso, tá? Porque você ser SA do Red Bull é uma coisa, do Red Bull Brasil, você ser SA do Botafogo é uma coisa, você paga uma folha de salarial muito pequena. Agora, você ser SA de um São Paulo que tem uma folha de 11, 12 milhões, isso porque a gente está falando de menos da metade de CLT. É algo muito crítico. É crítico. Então, é de se pensar nisso. Então, a minha contribuição aqui no nosso programa é de alertar muita coisa técnica que o torcedor não está sabendo. A pressão em cima do Leco, ela é justa, ela é perfeita, eu acho que tem que ter, porque eu acho que o presidente que é remunerado tem que estar sob pressão, porque o presidente ele é capaz de tirar um diretor de marketing por não cumprir a meta, mas quem é que tira o presidente por não cumprir a meta? Que é remunerado. Quem que tira o assessor que não está cumprindo meta? Qual é a meta do assessor? Isso o conselho tem que saber. Então, além do conselho ter o poder de verificar essas metas, então onde que está o conselho fiscal? Além do conselho ter poder de verificar essas metas do futebol, ele tem poder de gerenciar um presidente gestor do futebol, que não seria o Leco, na minha opinião, seria o Raí. E qual é o benefício, por exemplo, de ser o Raí como um presidente gestor? Do jeito que está agora, o São Paulo tem o Banco Inter, tem a Urbano, tem XYZ patrocínios. Eu garanto para vocês que se o Raí for um presidente gestor independente do futebol, vão vir mais 20 empresas interessadas. Porque o Raí o que eu vi no Raí, no camarote do Raí, é uma coisa impressionante. Era fila de empresas querendo patrocinar o camarote dele. Ele é uma pessoa que faz propaganda para todos os torcedores do Brasil. Ele não faz propaganda só para o São Paulino. Ele é bem visto em todos os torcedores do Brasil. E ele tem uma credibilidade, que é da ONG dele, é de tudo que ele toca dar certo em empresa, que dá certo. E ele chamaria investidor. Ele chamaria, talvez ele chamaria um Paulo Nobre para investir no São Paulo. Coisa que ninguém faz porque ninguém sabe onde está o dinheiro. O ponto que o Rony destacou ali, de blindar o elenco, de tudo aquilo que está acontecendo na parte administrativa do São Paulo, eu acho que seria o caminho mais viável hoje. Por quê? Porque o estatuto, ele defende o Leco. Não é fácil tirar o Leco hoje da presidência do São Paulo. Precisa ter um agravante, como teve com o Aidar, para que ele venha renunciar e tenha um impeachment. Só que o momento hoje, que nós atravessamos, o momento do São Paulo hoje, precisa de uma solução imediata.
Então, aquilo que o Rony falou de blindar. Desculpa, solução imediata e eficiente. Tem que ser uma solução para o resto dos anos. Tem que ser a curto prazo e pensando no futuro que está aí. Não é apenas resolver agora e o ano que vem já começar a patinar e errar de novo. Então, aquilo que o Rony falou, que para blindar o campo da parte administrativa, eu acho que seria fundamental trabalhar a cabeça desses jogadores, porque, como o Fernando disse, o time não é ruim. Esses jogadores não é ruim, esse elenco não é ruim. Se nós formos aqui analisar as contratações, todos os jogadores que foram contratados estavam num bom momento no outro clube. Só que chega no São Paulo, esse jogador ele cai. É como o Rony fala, esse jogador ele vira uma fralda cagada. Eu não sei o que acontece, não sei se tem um sapo ou se tem um elefante enterrado lá no Morumbi. Com essas reformas aí do Morumbi, eu tive até esperança de achar esse sapo, mas não acharam. Então, a minha opinião é blindar esses jogadores, trabalhar a parte psicológica deles. O Cuca chegando agora, é um novo momento no São Paulo, apesar que vai chegar agora, vai assumir só em abril, quase um mês e meio ainda, aí a gente vai ter que Eu acho que vem antes. Né? Ontem ele disse que ele vai dar uma adiantada aí, contrariando o médico dele. Eu também acredito que o Cuca é meio teimosão, eu acho que ele vem antes mesmo. Na verdade, sabe o que vai acontecer? Ele já está praticamente, né? Então ele vai fazer essa conexão aí com o Mancini, com toda certeza, ele vai fazer um home office, vamos dizer assim. Isso. Então, completando, blindar esses jogadores, trabalhar a parte emocional que está afetada. Nós como torcedores, nós enxergamos que tem jogador ali que precisa render mais e muito mais. Tem jogador ali que parece que não entende o que é vestir a camisa do São Paulo. Trabalhando essa parte emocional, eu tenho certeza que esse time pode render e a gente vai colher frutos ainda nesse ano de 2019. A gestão, a coisa da gestão, como o Perrone falou, ela passa muito por isso também, né? Você pega uma empresa que você tem lá um presidente que está fazendo, trocando os pés pelas mãos, a coisa está desorganizada, eu costumo dizer, né? Cada machadada é uma minhoca que você acha, cara. O negócio tá feio. Em todas as ações parece que o São Paulo tem uma coisa, né, de não dar certo. Né? A fase, quando não é boa, as coisas acontecem dessa maneira mesmo. Parece que absolutamente nada dá certo. Por isso que eu acho que hoje é muito, não vou falar mais fácil, é menos difícil hoje você tentar separar as coisas e tentar fazer o futebol funcionar um pouco, né? E resolver também da outra parte isso, do que a gente entrar numa briga administrativa, legal, seja lá o termo que a gente queira usar, para ficar meses e mais meses brigando com isso e o campo continuar sendo afetado, né? Porque no fundo o que a gente quer? A gente quer que a instituição não seja lesada, e o não ser lesado significa competência. Se não tem competência para administrar, que tenha competência dentro do campo. Eu não sei se as coisas são possíveis de acontecerem simultaneamente. No Palmeiras é possível. Exatamente, Perrone. Aconteceu já, né? É histórico. O Santos agora. Exatamente. O Santos está devendo. Exatamente. Deus no mundo. E no futebol está bem. Funciona, exatamente. Então, é mais uma prova de que é possível ser feito isso. Né? Separar, cara. Separar, blindar essa coisa e separar. A instituição, a gente fala instituição, e a instituição é o Morumbi, a camisa, a história do São Paulo Futebol Clube, os grandes nomes da história do São Paulo e nós torcedores. Porque o jogador já também não é mais. O jogador atual já não está mais nem aí, não tem identificação nenhuma, e a gente vai pedir isso, mas não vai ter. O que a gente exige deles é que eles cumpram aquilo que eles recebem, pelo menos para cumprir. Pelo menos isso. Né? E a gente não tem. O São Paulo, você imaginar que o São Paulo, por exemplo, não vai para a Libertadores e que na quarta-feira de cinzas o São Paulo não enfrenta o Internacional de Porto Alegre no Morumbi, que seria o primeiro jogo do São Paulo para estádio lotado, para televisão, para patrocínio, para publicidade, para venda de camisa. Rony, você é testemunha, você cansou de ir comigo diversas vezes aí, assistir na época que praticamente não tinha nem torcedor no Morumbi, né? Quando se falava de Libertadores, ver Penharol, né? Pois é, cara. Ver aquele centroavante Moreno. Pelo amor de Deus, Fernando Moreno, grande Fernando. Entendeu? Então, assim,
De lá para cá, o São Paulo depois, obviamente, com o Tele Santana, né, que teve uma crescente na ambição dos campeonatos, é aquilo que a gente sempre fala. Mas é assim, Fernando, assim, só terminando aqui o meu raciocínio, é exatamente isso. Você imaginar o que o São Paulo deixa de ganhar e juntar com o que está sendo lesado, seja por salário absurdo de jogador, seja por contratação de jogador que não deveria estar. Eu vou citar o Edmar, por exemplo. Eu vou citar o Edmar, claro que eu vou. Ele usa a camisa do meu time, eu vou citar. Então assim, você junta o que se perde de dinheiro, o que se joga fora de dinheiro, você junta o que não vai entrar de dinheiro, o que entraria, não é verdade? Isso é lesar a instituição. Isso tem que ter uma torneira, arrume a torneira e pare de pingar essa água. E sem falar, né, como um exemplo que você já bateu em diversas transmissões, o caso do Iago Maidana, né? Então você tem diversos. Pelo amor de Deus, diversos, a gente vai ficar aqui falando de casos e mais casos. Então assim, a grande questão hoje é que tipo de ação a gente consegue fazer. Olha que loucura a pergunta, né? Pergunta de 1 milhão do Luciano Huck, velho. Que tipo de ações que nós temos que fazer hoje, né? Para que o São Paulo, de alguma maneira, se não resolver a sua questão administrativa, como disse o Perrone, tem time que conseguiu fazer isso, no caos administrativo, foi campeão dentro do campo, então tem receita isso aí, então tem receita do bolo, não é verdade? Então assim, a grande pergunta é, que tipo de ações podem ser feitas nesse sentido? Vamos lá, Morumbi Zero é uma ação efetiva? Quer responder? Bom, na minha visão, Morumbi Zero, nesse momento, eu acredito ser uma opção efetiva. Na minha opinião, nesse momento. Né, eu acho que, eu acredito que não só toda a parte da diretoria, né, nós pagamos aí ingresso o campeonato inteiro. Eu nunca tive um ingresso doado. Eu sempre paguei meu ingresso no meu bolso, né, há mais de 30 anos. Então, assim, eu acredito, é duro você, por exemplo, ter o São Paulo jogando no Morumbi e você tá lá de fora. Eu nunca me vi numa situação dessa. Mas eu acredito que hoje seria uma forma de protesto. Uma forma de protesto numa linha positiva, onde você poderia mostrar realmente a insatisfação. Por quê? Muita gente hoje lá dentro, acompanhando essas manifestações que estão ocorrendo, elas podem até não estar levando... existe uma manifestação, ok, sim, tá tranquilo. Só que eu vejo esse protesto, mas é Morumbi 0-0, não é Morumbi meio, é Morumbi 0. Eu acredito ser uma opção, não sei a opção do Perrone, o que ele pensa disso. Bom, eu discordo de você, Fernando. Eu acho o seguinte, eu parto do seguinte pressuposto: a gente não pode impedir uma pessoa que seja de entrar no Morumbi por vontade própria. Não é lei, na verdade não seria lei uma obstrução. Estou dizendo a consciência do torcedor. Ah, sim, mas é impossível. Na prática a gente não consegue. E eu acho o seguinte, eu tenho uma seguinte teoria. O que impacta mais para um presidente, por acaso, ou por uma gestão? É você não ir no clube vários jogos, fazer um Morumbi quase zero, porque o Morumbi zero na prática não é possível. Sim. Ou você lotar o Morumbi de gente com a camisa preta vaiando o presidente, vaiando a gestão, ou você lotar um monte de gente na porta fazendo manifestação e depois entrando e continuando com a manifestação lá dentro. Eu acho, assim, aí são questões de opinião, eu acho muito mais eficaz você entrar, você pagou o seu ingresso e você está com direito. No direito seu, você está vaiando o presidente, você está vaiando o time, você está pressionando o diretor. Então, para mim, o Morumbi Zero, na teoria, ele é muito bom, mas na prática ele não acontece. Porque para ter o Morumbi Zero, você teria que impedir as pessoas. Eu acho que impedir as pessoas é a pior coisa que um grupo de torcedor pode fazer. É você impedir os outros de exercer o direito de comprar o seu ingresso e de entrar. E a gente não pode esquecer
que muita, mas muita gente não acessa a rede social, ou está de saco cheio de acessar a rede social, e está indo lá para levar um filho, para o filho conhecer o Morumbi pela primeira vez, que está querendo levar o filho para ver um jogo de futebol, que não importa para ele se vai perder ou ganhar, mas o filho adquire o hábito. Então você não pode impedir as pessoas. Então eu vejo uma outra saída, eu vejo você entrar e protestar lá dentro. Porque diferente da época do Juvenal, que se perseguia as pessoas que protestavam dentro do Morumbi, agora a gente não vê isso, porque agora há uma mobilização maior e o pessoal está sentindo isso. Os conselheiros estão se mexendo no Morumbi para tentar fazer alguma coisa, tá? Para que melhore esse sistema. Então, para mim, é muito mais eficiente na prática a gente entrar e a gente levar o protesto que está lá fora para dentro, chamar o torcedor para, por exemplo, ficar sem camisa e girar a camisa, ou então todo mundo com camisa preta, enfim, protestos que impactam para a mídia. A mídia vai chegar e vai falar, olha, estão vaiando, todos os jogos estão vaiando o presidente, alguma coisa está acontecendo. Fernando, eu vou na linha do Perrone. Morumbi zero, impossível de acontecer. Não tem como o torcedor deixar de entrar no Morumbi se a vontade dele é entrar para assistir o jogo. Não tem como. É o direito do torcedor. Segundo, para que um protesto, um manifesto, ele dê certo e traga resultado, isso precisa ser feito no oculto. Esse Morumbi zero já está sendo divulgado desde a semana passada. Os jogadores já estão sabendo desse protesto. O ônibus vai passar ali na porta do Morumbi, a gente vai ficar de braço cruzado, na arquibancada não vai ter torcedor. Sabe o que os jogadores vão fazer dentro do ônibus? Eles vão colocar o fone no ouvido e vai passar ali como se não tivesse ninguém mesmo. Então, uma manifestação, um protesto tem que impactar. Tinha que pegar esses jogadores de surpresa. Cadê a torcida? Cadê esses caras? Então eles iam, sentir na pele o desprezo da torcida. Eu acho que o melhor resultado seria aquilo que o Perrone disse: a torcida em peso, em massa, entrar lá dentro e gritar na orelha desses caras, gritar na orelha do Leco o jogo inteiro. Isso vai incomodar e vai trazer resultado. Agora, para que uma manifestação dê certo, 100% precisa estar participando. Legal. Bom, só para dar um anúncio aqui para vocês também, chegou aqui na nossa mesa aqui, nosso grande Rodrigo Nascimento aqui, jornalista aí do torcedores.com. Boa noite, Rodrigão. Boa noite, Fernando, boa noite a todos, Daniel, Alex, a todos que estão aqui presentes. Acho que não tem muito o que adicionar ao que vocês falaram. Acho que não tem muito o que adicionar, acho que vocês falaram tudo. A torcida também já criou praticamente uma noção do que é exatamente a atual direção do São Paulo Futebol Clube, né? É só ver o que está nas redes sociais, aí eu acho que é o melhor termômetro, né? Para ver a indignação do torcedor. Então, foi uma semana muito difícil, eu acho que, pelo menos para mim, assim como torcedor são paulino, eu acho que foi a mais difícil que eu passei desde a eliminação do Tacheres e todas as explicações ou não explicações que vieram depois. Eu acho que é por isso que eu entendo todos esses planos que os torcedores estão fazendo, de Morumbi zero, de protestos, de ir à frente do CT mesmo sem o elenco, de sair logo pós-clássico, ir para o CT do Morumbi mesmo sabendo que a maioria dos jogadores não iriam voltar, porque a indignação, o torcedor, ele é emocional, ele não utiliza a razão para isso e nem deve utilizar, para dizer a verdade, porque eu acho que isso tira a graça do que é o torcedor de verdade. E é triste ver o São Paulo nessa situação, por mais que nós queiramos fazer qualquer coisa. Eu acho que o atual presidente ele se blindou bem, todos os passos foram extremamente pensados por ele para se proteger. Eu estava vindo para cá e eu estava pensando, eu acho que isso até mostra talvez um pouquinho da incapacidade dele, porque eu acho que se um presidente precisa se cercar tanto assim de aparatos para se defender, é porque ele já tinha uma noção que talvez ele não fosse capaz
não estivesse apto para a função, porque se ele fosse competente não haveria o porquê de se cercar tanto, de se privar tanto de determinadas situações. E está claro que foi pensado isso. Ele pensou, não foi algo que surgiu do nada. É uma pena, né? Que o São Paulo refém dessa situação, um clube que sempre foi exemplo nesse sentido, né, político. Pelo menos eu desde pequeno, quando eu via, as pessoas falavam, tem confusão de clube tal, tem confusão de clube tal. E no São Paulo não tinha. São Paulo não aparecia no noticiário por conta disso. E hoje é o que o São Paulo mais aparece, é o que a mídia mais explora. Às vezes as pessoas até falam que as mídias são tendenciosas. Eu, como jornalista, eu vejo diferente. Não é que ela é tendenciosa. Estão dando munição para ela só está disparada. Sabe? Alguém está apertando o gatilho. E não é o jornalista. O jornalista é a bala, cara. Ele está disparando. Quem colocou munição nessa arma não foi a imprensa. Né? Deram motivos para isso. E antigamente São Paulo não dava. Quando acontecia algo, era blindado. Cara, é só ver. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. O Adriano, quando ele passou pelo São Paulo, teve histórias? Teve. Mas muitas delas vazaram depois que o Adriano já nem estava no São Paulo. E ele no São Paulo deu muita dor de cabeça. Mas a passagem dele no São Paulo foi menos conturbada do que a passagem dele pelo Corinthians, do que pelo Flamengo, do que pela Inter. Por quê? Porque o São Paulo tinha pessoas dispostas a fazer esse papel. Legal. Blindar a equipe. Isso não tem mais. Legal. Bom, eu quero também aproveitar aqui, chegou também um ilustre São Paulino aí na nossa mesa, né? Nosso irmãozão aí, o Marcelo Lima. Queria dar o meu boa noite também para ele, né? E dizer para ele, né? Perguntar, na verdade, para ele, no resumo, já fizemos um resumo aqui, viu, Marcelo? De alguns tópicos, né? Com relação à situação atual, mas o assunto que você chegou nesse exato momento foi com relação ao protesto da torcida, né? Qual o tipo de processo? Então foi tocado aqui no Morumbi Zero, né? Foi tocado num processo, por exemplo, de um manifesto de camisas pretas dentro do estádio, gritando o Leco 90 minutos ali em cima do time, né? Com relação a um protesto pesado até. Eu queria saber de você, né, Marcelo? Então, boa noite e obrigado aí também por comparecer aí a nossa grande roda aí, nessa resenha do São Paulo, tá ok? Mas lembrando que agradeço, cheguei um pouco mais tarde, que hoje o nosso programa lá, Estádio 97, foi até mais tarde, porque a gente levou o José Silvério. E aí, pô, eu tava vendo enunciado, cara, muito legal o José Silvério lá. Né? E o velho está com 73 anos, mas ele é Máquina. Ele é impressionante, cara. Então, enfim. Mas assim, eu fui lá na coletiva do Cuca, onde teve a Independente ali na frente e tal, e o Leco não quis participar da coletiva, né, que de bobo ele não tem nada, sentou-se só o Raí e o Cuca lá no púlpito para a coletiva, e ele ficou sentado embaixo com alguém que eu não reconheci, que estava meio longe, eu não sei se era o Pássaro, enfim, algum conselheiro. E, cara, em termos de protesto, pelo menos naquele dia ali no CT, efeito zero para ele. Ele completamente alienado em relação a isso. Sabe, para ele como se não existisse nada, estava lá sentado na boa e preocupado com a coletiva do Cuca, ele foi embora. E eu até fiz uma pergunta, cara, que era óbvia, mas ninguém fez até chegar a minha vez, foi um dos últimos ali, que foi o seguinte, eu até perguntei, eu falei pro Cuca, seja sincero, o boleiro, quando está treinando, quando está jogando, se ele olha para o banco de reservas, ele vê um cara que está iniciando, ele age de um jeito, e ao contrário, se ele está treinando, ele está jogando, ele olha para o banco, ele vê um Cuca, ele vê um Filipão, ele vê um Medalhão, ele age de outro. Isso é uma coisa óbvia, né? Mas é claro que o Cuca, ele é experiente, ele deu uma risadinha, mas sai lá pra gente e tal, mas deve entender que sim. Isso é uma coisa óbvia, né? Vídeo vizinho, o Palmeiras. Porque o Roger foi cantado e decantado como um dos novos bons técnicos da nova geração e tal, e não sei o quê. E não conseguiu lidar com o elenco do Palmeiras. Fritaram rápido demais até. Não, porque, cara, a boleirada não respeita. Aí chegou o Filipão lá, o cara olha pro banco, o Filipão, cara, o cara é campeão do mundo.
Entendeu? O cara não vai falar, não vai peitar o Filipão. E aí o Filipão conseguiu fazer 2 times ali do Palmeiras e ganhou o brasileiro e tal, e acabou. E assim, eu estava conversando lá fora com o Nelsinho, existe hoje, né? Hoje não, há um tempo, você coloca lá a lista dos treinadores que passaram pelo São Paulo nos últimos anos e tal, lá tem 20 treinadores, ok. Eu quero que vocês me citem, tirando o Muricy em 2013 que foi salvar o time, qual técnico de peso, com Libertadores, aquele cara realmente pesado que fez essa lista? Ele não tem nenhum. Você pode se esforçando no máximo o Bausa. Não, mas Bausa tem Libertadores. Mas eu tô falando assim, tipo o Leão, sim, peso, e o que vai conhecer do elenco. O Bausa da Libertadores chegou na semifinal. Sim, foi bem. Quer dizer, ele deu resultado. O time que tinha foi bem. Exatamente. E foi para isso que ele foi contratado, por quê? Porque o Balsa, ele foi campeão da Libertadores com times medianos. E o São Paulo, naquela época, era um time mediano. Então ele se encaixou bem ali. Eu estava explicando aqui para o pessoal que planejamento, o que é um planejamento no futebol? É você estimar até onde você vai chegar nos campeonatos, porque é aí que você vê o dinheiro que vai entrar e você pode contratar um jogador no meio do ano, enfim, você vai administrando a sua folha salarial. E a previsão do São Paulo de entrar naquele lá era nas oitavas, não era na semifinal. Então o Bausa deu lucro para o São Paulo, não deu título. Eu estava falando no começo, Lima, que você não veio, que um dos erros graves aí do São Paulo, na gestão, em todas essas gestões, é transformar, o clube está preocupado em salvar a folha salarial, entrar no azul, vendendo o jogador e se virando no marketingzinho que tem, e não está apostando na glória, porque é a glória que dá lucro. É título que dá lucro, é título que vende camisa, que faz a torcida crescer. Mas o São Paulo, esse para mim é o principal erro do São Paulo como gestão nos últimos anos. São Paulo não coloque o nome São Paulo, coloque quem está lá comandando. Sim. Não é o principal erro do São Paulo, o principal erro a Aidar, enfim, quem está na frente do São Paulo. Isso. Exatamente. Sabe? O São Paulo não é banco para ficar naquela administrando dívida. Porque às vezes o jogador para vender depois. O Cruzeiro tem uma dívida muito maior que o São Paulo. Só que eles contratam um jogador, eles gastam e tem o título. Por quê? Porque eles não têm receita. O São Paulo tem receita. O Cruzeiro ele tem que ganhar título para sobreviver e ganha. O São Paulo não. O São Paulo, por ser acomodado com uma receita que poderia ser muito maior, porque seria fruto de título, de glória, de mais camarote, de mais torcedor de mim, de mais camisa vendida, de mais loja, enfim, de mais marketing que a gente não tem. O São Paulo se contenta em entrar no lucro. O Bausa deu lucro para o São Paulo, então está tudo bem. Pois é, só que agora a lista, né? Aquela lista, finalmente, eu sempre fui da tese que o São Paulo só foi campeão se tinha técnico pesado em cima. Sempre fui dessa tese. Então agora contratou. E para mim fica claro o seguinte, quem nós temos para contratar no momento de peso? Ninguém. Porque o Abel está contratado, o Mano da Sela, o Luxemburgo tem uma rejeição absurda no São Paulo, e realmente é uma incógnita hoje em dia, né? Não dá para trabalhar faz tempo, né? Não dá para você bater o martelo e dizer que o Luxemburgo hoje em dia ele vai resolver o que seria aquele Luxemburgo do passado. Não dá. Então quem sobrou? O Cuca. Então para mim está muito claro que, mas o Cuca só pode aqui daqui a 2 meses, cara, vamos já segurar, antes que alguém venha depois e contrate o cara, vamos já garantir o nosso. Aí puseram o Mancini lá, que é um bom técnico para time pequeno, pelo menos, sabe fazer e tal. Sabe montar o time. Exato. E agora assim, eu só fiquei um pouco empolgado, né, sem trocadilho, porque na sexta-feira eu conversei uma meia hora com o Cuca. Eu liguei para a casa dele, bati papo com ele e tal, e perguntei do problema dele e tal. E aí eu perguntei do Cuquinha, né? O Cuquinha é o homem de confiança dele. Ele disse que o Cuquinha vai ficar lá com o Mancini para, lógico, fazer o diagnóstico. E aí na coletiva disseram que não. O Mancini disse que não, disse que o Cuquinha não vai ficar. Então ninguém vai mexer no time. Eu tô achando que o Cuquinha vai meio que para baixo do pano ficar lá, né? E o Cuca me disse, em off, mas até aí, paciência, que vai mexer nesse elenco. Tá? Quem conhece o Cuca, os bunda gorda do São Paulo, eles vão dançar, cara. É ótimo, né? É ótimo. É ótimo. Isso aí vocês podem ter certeza.
quem está acomodado lá como o Cuca não tem a mínima chance de ficar acomodado. Porque existem questões que você monitora, por exemplo, só fazendo um adendo, né, com relação, por exemplo, ao Diego Souza. Pô, é notório, o negócio parece que não se envolve, cara. Né? A gente que acompanha ali todos os jogos, pô, o cara tá com um tronco parecendo um lutador, cara. Mas você sabe que assim, o Jean Mota do Santos era execrável, né? Chegou agora, o cara ressurgiu das cinzas. Eu acho que com o Cuca, pode o Diego render. Souza pode ser, porque o Cuca pediu o Diego Souza no Palmeiras. Lembra aquele brother que deu no esporte? 2017, né? Isso. Então o Cuca gosta do Diego Souza. Então pode ser que com o Cuca, o Diego Souza resolva tomar vergonha na cara e deixar de ter aquele físico de sumô e ter um físico de jogador de futebol. Aí, porque tecnicamente ele é bom jogador. Vamos ver. Legal. Bom, pessoal, chegou aqui também agora, nessa resenha bacana aqui, do Tu És Forte e Tu És Grande, né? Meu grande, eu ia pedir para você sentar aqui no meio, conduzir, que eu vou dar um chego ali na... Você vai ser cerveja. Na verdade, meu grande irmão aqui, Cacá Gouveia, né? Então, eu vou deixar o Cacá aqui um pouquinho, conduzindo essa mesa, tá? E, bom, Cacá, só para te dar um briefing, você chegou agora, nós passamos aí por protestos da torcida, né? Passamos pelas gestões de todos os presidentes, né? Desde Paulo Amaral ali, só para contextualizar, desde 2000, né? E algumas coisas, falamos de São Paulo Empresa. Então eu quero que você passe uma geral e pode dar uma subida. E essa água tônica na tua frente está ridículo, viu, Fernando? Vamos lá. Quem tiver, o cara tomando. Agora bota uma água tônica na frente para falar que tá bom. Sério. Bom, boa noite aí todo mundo, boa noite, Daniel. Tá? Como vamos? Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Prazer é meu. Bom, a gente, pelo que eu vi aí, todo mundo já falando dos jogadores aí e tal do elenco, só pra eu poder começar aqui minha participação, o que eu acho que vale pontuar, que a culpa, na verdade, não é totalmente do elenco. A culpa é de quem contrata, né? Eu acho que o grande culpado é a pessoa que contrata. E eu até no grupo que a gente mantém, né, da administração do Raiz, eu já disse isso para outras pessoas, porque é o seguinte, um cara como o Reinaldo, por exemplo, é aquilo lá. Aquele jogo que ele arrebentou contra o Corinthians e tal, foi um ponto fora da curva. Porque o futebol dele é futebolzinho medíocre, não vai além daquilo. O próprio Anderson Martins também, de vez em quando tem um lampejo, não vai além daquilo. Então o problema não é o jogador, ele está entregando o que pode, assim, muitas vezes, né? E o grande culpado é o cara que contrata, é a pessoa responsável por assinar o cheque. Nesse momento, os grandes responsáveis, na minha opinião, têm sido o Raí e o Leco. O Leco porque assina o cheque e o Raí porque vai tratar do negócio e tudo mais, né? Então eu acho que a gente tem que observar por esse ponto. Né? Eu acho que a gente tem que observar por esse ponto. Porque tem muito jogador aí que é isso aí mesmo. O cara não vai... Não espere que o Reinaldo seja o Nelsinho. Nunca vai ser Nelsinho. Né? Para quem viu o Nelsinho jogando, lateral esquerdo, que dominou, né, a lateral esquerda do São Paulo na década de 80. Nelsinho você está sendo bondoso, né? Nunca vai ser Ivan jogando do lateral esquerdo. Então, né, não vai mostrar a chuteira do André Luiz, por exemplo. Esquece. O Reinaldo é aquilo ali. É futebol. Mas o Reinaldo é retrato do futebol brasileiro. Mas a gente aqui é muito saudosista também. Claro, a gente tem que analisar os jogadores como eles são atualmente. Exato. Eu pelo menos, assim, a gente está falando de opinião, né? Eu acho o Reinaldo fraco também. Sim. Mas para mim é muito pior a atitude do Reinaldo de sair dando risada, abraçando o jogador depois de uma derrota, do que a própria atuação dele. Não, isso sem dúvida.
Isso sim é uma postura antiprofissional até, né? O cara... Acho que é desrespeito ao torcedor que está fazendo derrota em cima de derrota em clássico. E a gente lembra do Lugano, que não era nenhum gênio também, mas tinha tinha espírito de classe, sabia a importância que é jogar jogo importante. Mas esse quesito jamais será batido a risada do Ataíde no 6-0 lá na 6-1. Isso jamais. Isso jamais. E o que você falou, o futebol brasileiro está mesmo nivelado por baixo, mas o São Paulo, assim como qualquer outro clube grande, o São Paulo ele não pode nunca ir para o mercado atrás do mediano medíocre, assim, né? Já que o futebol está mediano, que tem que ir atrás do melhor. Por exemplo, depois que o Rogério saiu do gol, a gente está patinando no goleiro. Tudo bem, o Volpi chegou, vamos esperar ainda mais um pouco, ele ainda tem o benefício da dúvida. Mas o São Paulo já perdeu a chance, para mim, o São Paulo já perdeu a chance de ir atrás de Vanderlei, poderia... Não tem jeito, tem que descarregar caminhão? Descarrega caminhão, traz o Vanderlei, traz o Marcelo Rui, sei lá, traz alguém. Tem que trazer goleiro bom. Porque time começa com goleiro. E tem que ter goleiro. E a gente não tem goleiro. Não tem goleiro já há alguns anos. E o futebol está medíocre, mas a gente tem goleiro bom. O Brasil tem goleiro bom. Então acho que tem que começar por aí. Assim, a gente tem que começar a pensar como goleiro. Aí começa a ver as outras posições, assim, sabe? Claro, tem que investir a base. Assim, eu vejo a base, por exemplo, não sei se vocês concordam comigo, eu acho que a base do São Paulo está sendo pressionada já. A transição do júnior para o profissional está sendo complicada no São Paulo. Diferente do Santos, por exemplo, quando subiu o Neymar. O Santos vinha numa crescente, subiu o Neymar num momento tranquilo. O Luxemburgo soube fazer essa transição do Neymar do Santos, né? E o São Paulo não. O São Paulo no passado subiu o Brenner e vai lá, menino, arrebenta de marcar gol. A gente sabe que não é assim, né? É claro que também o moleque não pode amarelar, mas não pode chegar e colocar o moleque numa fogueira. O cara com um monte de macaco velho no time e fala assim, vai lá, garotão, você está subindo, menino novo, marcando muito gol na base e você vai salvar aqui o time principal. Você não pode jogar essa carga nas costas do moleque. E eu acho que até o que aconteceu com o que vem, pode ser que esteja acontecendo com o Elinho, por exemplo. Né? Pode ser que esteja acontecendo, não sei. Mas a gente com essa carga em cima da molecada, é claro que tem que promover, mas a transição do São Paulo está sendo, para mim, está sendo um pouco atropelada, sabe? Está sendo forçada, né? Não, o maior exemplo de estação atropelada não é nem com o jogador. Nós acabamos de ter o exemplo do Jardim. Foi atropelado. Exato. Foi atropelado. Né? Porque o Jardim ganhou 600 títulos na base, não interessa. Eu sempre disse, a base é um outro mundo, se você comparar com o futebol profissional. Sabe a desculpa que me deram? Que o Jardim já ganhou uma Libertadores. É isso que eu ia perguntar, vocês não acham que talvez até esses títulos da base é prejudicial? Às vezes eu tenho a impressão isso, como a torcida está carente de títulos, esses títulos da base, às vezes, eles não criam uma expectativa em cima dos garotos. O torcedor quer que todo mundo entre e jogue. Aí entra a questão da gestão. O São Paulo tem hoje, com sub-20, sub-17, dos mais vencedores de toda de sua história, e com alguns jogadores talentosíssimos. E antes da base, antes da idade. Isso. A gente ganhou a copinha agora com metade lá, antes de com 7 desfalques, né? Em relação ao time que ganhou a Copa lá no Rio Grande do Sul, enfim. Então cabe aí a gestão, nós estamos conversando tanto, falando tanto da gestão, de você conseguir levar esses meninos que são talentosíssimos para fazer essa transição com calma, saber ter um técnico que saiba a hora de colocar esses meninos. A gente não está sabendo. Nós estamos queimando uma das melhores gerações do São Paulo, né? Se precipitando. O Brenner,
Porque assim, muita gente lembra do Ademilson, né? O Ademilson na base também faz 500 gols. Monstro. É o pequeno pônei. Aí chegou no profissional, não fez nada. O Brenner eu vejo com muito mais qualidade, mas acho que ele subiu, sabe, queimado. A pressão de empresário que queria botar o Brenner na Europa com 17 anos. O São Paulo se viu forçado a renovar o contrato com a promessa de já jogar ele no profissional. Isso é, antecipou o Brenner. Sim. Antecipou o Elinho, porque o Elinho também tem 17, 18 anos. Não dá para jogar o Elinho numa Libertadores, por mais craque que seja, o fator psicológico influi muito. Sim. É um menino, você vai botar um menino para ser diretor de uma empresa? E os dois jogadores dessa geração que talvez estivessem mais prontos para profissional e provaram que estavam, o Leco pegou e torrou o dinheiro que o David Neres e o Luiz Araújo. Verdade. Quer dizer, é impressionante, né? Quer dizer, é completamente para pagar a folha essa salarial. É para pagar essa folha salarial. O processo está invertido, não é a glória, não é o título que gera receita. É você vender jogador para apagar incêndio. É isso que tem que está mudar. enxugando gelo com pano faz tempo. Faz tempo. Esse que é o problema de São Paulo. E depois, mais para frente, eu vou falar um pouquinho desses protestos e tal. Isso não vai dar em nada. Isso não vai dar em nada. Quem conhece internamente o Estatuto do São Paulo, a política do São Paulo, o Conselho de São Paulo, depois eu explico aqui. Já pode não explicar vai dar agora. em nada. Pode explicar. Você quer beber cerveja? Explica agora. Não, quem quer beber cerveja é você que me fez pedir uma garrafa, mas tudo bem. É o seguinte, cara. Existem algumas formas de você tirar o presente. Uma delas foi como foi o Aidar, quando você pega alguma coisa em flagrante, ele veio. Corrupção, ele foi obrigado a pedir a sair antes que fosse expulso, e o Conselho do São Paulo foi brando, porque pelo estatuto era para ele ter sido expulso do São Paulo, do clube, não só do Conselho. Nem ficar em conselho, Não, ele era para ter sido, ele e o Taíde, por terem brigado, se seguissem a risca, eles eram para ter sido expulso do clube. Teve acordo aí na Ok. Agora, existe uma outra chance que eu acho impossível, é o seguinte: tem que ser feito um pedido de impeachment do Leco. Lá o Puco, que é o presidente, não vai aceitar, porque ele faz parte hoje da situação. Então ele teria que aceitar esse pedido. Se esse pedido fosse aceito, 2/3 do Conselho teriam que ser a favor do impeachment para que ele fosse empichado. Hoje isso é absolutamente impossível. Então por essa via, esqueçam. Para isso existe a Aeroleco, carteirinhas e afins. Tá? É para isso que existe a política, para que os vários grupos do São Paulo se acomodem. Eu conheço gente lá, eu conheço São Paulo só há 47 anos, né? Eu fui atleta de São Paulo, quem não sabe, fui jogador, fui sócio, enfim, meu pai foi conselheiro, enfim. Tem gente lá que adora mostrar com orgulho a carteirinha de conselheiro, a carteirinha de diretor da bocha. Tem briga no estacionamento. Pois é. Tem briga no estacionamento entre conselheiros. Não, eles uma espécie de aristocracia, né? Isso, ele sempre foi assim. Eles aproveitam isso. É a política interna deles lá. E a outra forma seria a seguinte: o conselho teria que aprovar uma assembleia de sócios, 1.300 sócios teriam que aprovar a antecipação da eleição, que seria em dezembro de 20 para dezembro de 19. Então, isso talvez seja possível, mas eu duvido que haja uma mobilização para que 1.300 sócios adimplentes do clube, não sócios torcedores, do clube, do social, façam isso. Porque vale lembrar que sócio torcedor, para quem acha que tem sócio torcedor, é um mero consumidor. Não tem força política. Não tem força política nenhuma, não decide os rumos do clube. E outra coisa também, eu assinei essa petição, eu acho que muita gente aqui assinou, mas isso também não tem efeito prático. Isso daí tem efeito moral. Mas efeito prático é zero. Esse é o problema. E assim, pelo visto, até o Marcelo falou, pelo que ele estava lá na coletiva, pelo que ele sentiu, isso pro Leco não pressiona. Talvez ele sentir o golpe, a pressão teria que ser interna mesmo, partindo de conselheiros. Não, é o único jeito, mas assim, ele tem o conselho na mão, a maioria do conselho na mão. Eu sempre disse, não é só São Paulo, hein? Isso eu disse hoje no estádio 97, não é só São Paulo. O
Paulo em si, os profissionais, ele é uma mini Brasília. O que acontece em Brasília, a politicagem de Brasília, acontece nos clubes. E não só, e o São Paulo é um exemplo disso, como o Corinthians, como o Palmeiras, como todos Sabe são. por quê? Porque ninguém é dono de dinheiro. Ninguém é dono do dinheiro. O dinheiro está lá, o dinheiro é grande, o dinheiro entra direto, só que ninguém é dono do dinheiro. Porque é uma entidade de sem fins lucrativos, baseada em política de conchavo. Quanto maior você tem o conselho, mais você tem o poder. Assim, eu fui um dos jornalistas que mais tive contato com o Juvenal, né? Desde que eu era criança, enfim, depois que eu virei profissional, enfim. E eu cansei de ter atrito com o Juvenal, quando eu elogiava, era para elogiar, eu elogiava, quando era para criticar, eu criticava, ele mandava recado. Não gostei do que você falou, o que você não gostou? É uma arapuca. Não gostou, não, o que é? Pois não. Não gostei disso, você não gostou porque eu acho que é isso. E entramos num acordo, porque as minhas críticas eram construtivas, eu nunca fui profissional de ser marrom, de fazer crítica destrutiva. Então, quando tem que criticar, eu critico. Assim como eu critico o Leco. Em 17, eu cansei de criticar o Leco. Hoje ele não me dá nem bom dia, por quê? Porque ele não aceitava as críticas de um ano que ele quase levou o São Paulo para a segunda divisão. E você não vai criticar um presidente que faz uma gestão que leva um clube do São Paulo para a segunda divisão. Pois é, não tem como não criticar. Como é que você não vai criticar um presidente que dá uma entrevista para o Casagrande e o Casagrande pergunta para ele: você tem medo que o time caia para a segunda divisão? Ele fala que tem. Mas nunca um presidente do São Paulo poderia falar isso. Pelo contrário, São Paulo é grande, São Paulo, nós vamos reverter a situação, nós vamos mudar, mas nunca falar que tem medo de cair. É o número 1 do clube. Exato. É o cara que fala pelo clube, é o cara que é responsável pelo ralo da piscina. Se acontece alguma coisa com alguém na piscina, o presidente do clube é criminalmente responsável. Agora, se o que mais me decepcionou em relação ao Leco, sabe, gestão, assim, obviamente todos nós sabemos que ele usa ídolos como escudo, né? Isso é óbvio, né? Já faz algum tempo, não é de agora, o escudo da vez é o Raí. Exato. O que ele fez com o estatuto do clube, sabe? Porque ele pegou o estatuto do clube, deixou bem claro o novo estatuto, que ele pegasse profissionais do mercado capacitados e colocasse ali para que a gestão fosse profissional. O que ele fez? Ele continuou com a politicagem interna de acomodar grupos políticos para que ele tenha a maioria no conselho, só que com um agravante que agora ele ganha 20 pau por mês. Inclusive ele ganha. Qualquer empresa, o presidente não tem uma meta, ele é de se adjudicar. E isso no São Paulo não acontece. Então esse para mim é o grande erro que está acontecendo ali, e eu vejo muitos conselheiros, torcedores revoltados por causa disso. Quando o Leco se elegeu, eu publiquei no blog um texto dizendo que o Leco tinha a grande chance de transformar o São Paulo com base no novo estatuto, porque ele se elegeu muito também com o novo estatuto, com as grandes promessas que ele fez no novo estatuto. Isso, e aí a decepção foi de não conseguir cumprir esse estatuto, porque na verdade a prática está igual. A única coisa que acontece diferente é o que o Lima falou. Só te corrigindo. Não conseguir cumprir o estatuto, não. Ele não cumpriu o estatuto porque ele não quis. Sim. Diferente, é bem diferente. Entendeu? Porque ele não quis, né? Ele não conseguiu. Não, certo, é isso aí. Transformar. Então, essa é a grande decepção, porque ele tinha chance. Claro. Ele tinha a faca e o queijo na mão, ele tinha o estatuto como uma, vamos dizer assim, uma desculpa para ele poder fazer as modificações, que era você botar um diretor de marketing de mercado, você botar um diretor, enfim, você botar todos os profissionais de acordo com a qualificação deles. Eu acho que o São Paulo ainda espera que aconteça como aconteceu com o Palmeiras, um Paulo Nobre da vida. Eu acho que tem muita gente que espera que o Abílio Diniz venha, e o Abílio Diniz não vai colocar o dinheiro no São Paulo como fez o Paulo Nobre. Não vai. Esqueçam, isso não vai acontecer. Então o São Paulo só vai crescer, pelo menos em termos de diminuir dívida, de melhorar a gestão, de acabar com essa politicagem de colocar gente no mercado capacitada em vez de gente de grupos políticos lá para ganhar dinheiro, sabe?
Isso só vai acontecer na hora que o Leco sair de lá. Isso, infelizmente, só em dezembro de 20. Uma pergunta que até o perguntação, mas vou estender aqui aos companheiros, ao Benito e tudo mais. A gente falou que o São Paulo mudou o estatuto aqui e a expectativa é que fosse entrar profissionais qualificados. Neste mesmo estatuto não está previsto essa cobrança, porque, por exemplo, se eles são remunerados, não tem um conselho, um grupo que possa cobrar isso do Leco? Quem pode cobrar, que foi criado também, é o Conselho Administrativo, né? São aquelas pessoas escolhidas ali, os 7 para fiscalizar, enfim, e não está acontecendo, muito pelo contrário. Inclusive um deles, que é o Pimenta, foi lá na Leco. Entendeu? Junto com a esposa. Não foi a esposa, foi a filha, porque a esposa está doente. Essa foi a informação. O trocadilho. Está na mesma também, né? Não, o que interessa é que foi, né? Não devia estar lá e... Aí vem toda aquela história, né? Mas eu paguei do meu bolso, né? Aí vocês... O fato bizarro, que virou meme na imprensa, é que tinha mais conselheiro do que jogador. Né? Isso é uma coisa bizarra, né? Isso é uma coisa bizarra. E assim, falaram que pagaram, mas como assim, se já estava fretado o gol? Se o gol já estava fretado, assim, não tinha como pagar. Eu fiz vários pela Jovem Pan, quando eu trabalhava na Jovem Pan, e São Paulo era São Paulo na Libertadores. São Paulo ficou 10 Libertadores seguidas, enfim, disputando para valer. Muitos gols do São Paulo fretado. Então o que o São Paulo fazia? O São Paulo tinha lá a delegação profissional, levava 5, 6 conselheiros, aí sobravam ali, sei lá, 30 cadeiras. O São Paulo vendia para a imprensa